Segunda Crônicas, capítulo 13. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada para detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como os das suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Fim do capítulo 13. Irmãos, este capítulo, ele fala sobre a vitória do rei Abias contra Jeroboão
devido à confiança no Senhor. Abias buscou o Senhor. No entanto que, aqui no versículo 3, diz que Abias, ele tinha um exército de 400 mil homens. Já Jeroboão entrou na batalha contra ele com 800 mil homens, todos varões valentes, ou seja, era o dobro do exército de Abias. Talvez impossível de se ganhar, porque o exército de Jeroboão era muito maior. Mas quem estava ao lado de Abias? O Senhor, porque Abias buscou o Senhor. Abias, ele clamou ao Senhor, buscou, o refúgio no Senhor. E quando nós lemos aqui no versículo, deixa-me ver aqui, no versículo 15, diz assim, antes do versículo 15, fala que Jeroboão ainda fez uma emboscada contra o exército de Abias. Além de ter homens na frente, também havia homens na retaguarda, tinha homens atrás. Fechou o cerco ali, ia ser o fim do exército de Abias. Então, vendo aquilo, já no versículo 14, Judá olhou e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim, clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Irmãos, quem tem Deus não tem perda, não tem derrota, é só vitória. Olha só que coisa maravilhosa. E continuando aqui, no 15, e os homens de Judá gritaram, porque Abias estava reinando sobre Judá. Só para trazer a memória, ainda estava o reino dividido. Tinha o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Abias reinava Judá e Jeroboão reinava sobre Israel. Então, versículo 15, e os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, olha só, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Quem pelejou essa peleja? Foi Deus. Irmãos, quando Deus está no meio da guerra, quando Deus está no meio da batalha, não tem derrota. Olha isso. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500 mil homens escolhidos, ou seja, um número maior do que o exército de Abias foi derrotado, foram mortos, porque Abias entrou na batalha com 400 mil, mas caíram 500 mil homens de guerra. Então, verdadeiramente, o Senhor estava nessa batalha, por quê? Porque Abias buscou o Senhor. Abias entregou nas mãos do Senhor esta batalha. Irmãos, é o que nós temos que ter no nosso coração todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos batalhas. Todos os dias nós enfrentamos lutas. Mas se temos Deus no nosso lado, o inimigo pode ser grande o tanto que for, pode ser numeroso o tanto que for, que a vitória para nós é certa, em nome de Jesus. Então creia todos os dias. Confia no Senhor, entrega nas mãos dele, que você é mais do que vencedor. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.